a necessidade das gerações em passar por este renovo. Apocalipse 21:5 diz assim, entendendo que esta carta é Jesus falando para João escrever para as 7 igrejas da Ásia. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Diga comigo, eis que faço novas todas as coisas. Continua o verso e disse: e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Que palavras? As palavras de que ele, aquele que está sentado sobre o trono, ele faz nova todas as coisas. Então, vire para o irmão que está ao seu lado e diz: hoje foi um dia de coisas novas. Então, Deus está fazendo ainda essas coisas novas. Agora, vamos lá para o primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 4, versos 25 e 26. Vamos ver, logo depois dessa geração de Adão, né? Vamos começar a perceber o que Deus faz através das gerações e como a paternidade de Deus se manifesta levando em consideração as gerações. Uma coisa muito interessante do ponto de vista espiritual, você não encontra na palavra nenhum lugar a expressão mãe espiritual, mesmo quando trata-se de alguém do sexo feminino. Porque no campo espiritual, nós precisamos entender que há sempre, aliás, assim são as coisas espirituais, há um link sempre das coisas espirituais com as coisas terrenas. Então, quando Deus se manifesta, Ele, o único, se manifesta como Pai das gerações, na realidade, cria-se um link na terra. E esse link que se cria na terra é exatamente dessa autoridade espiritual do Pai, que se manifesta na figura dos pais espirituais que terão aqui na terra. Então, quando eu olho para a pastora Ana Cristina e eu pergunto a ela: aponte-me um discípulo ou uma discípula sua. Aponta para mim aí, do seu lado. Aí, como que essa discípula chama a Ana Cristina? Mãe espiritual? Errado. Ana Cristina é minha pai espiritual. E não tem problema, erro de concordância aí. Porque o que vale é o acerto espiritual. Né? Então, é minha pai, não existe mãe espiritual. Porque nós precisamos entender que nós estamos restaurando a paternidade, a figura da liderança, da paternidade de Deus, a autoridade maior sobre a vida daquele que nós estamos cuidando como filhos no Espírito. Então, filhos espirituais têm pais espirituais, não têm mães espirituais. Tem aquele que foi o Criador, aquele que deu vida para nós, aquele que é Pai. Então, é esta relação que está sendo criada. E ela se manifesta pelas gerações. Vamos ver aqui na de Adão. Gênesis 4, 25 e 26. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, Eva, né? E ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete. Isso depois de Caim e Abel. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. A geração de Adão, a geração de Sete, que era filho de Adão e Eva, né, depois que Caim tinha fugido da presença lá da família e daquela terra porque tinha matado Abel, então veio Sete, e a terceira geração é Enos. A palavra Enos, ou Enoche, com SH no final, na realidade quer dizer humanidade. É uma pequena variação da palavra Adão, que é homem. Então, Enos também mostrando essa relação que tem com o pai Adão. Enos é a terceira geração. Mas o texto aqui diz que nesta geração, Deus inovou algo. Algo novo acontece aqui nesta geração. E o que acontece nesta geração é que em Enos começa-se a invocar ao Senhor. Ou seja, um culto começa a ser prestado a Deus na geração de Enos, na terceira geração.
Então a geração de Adão, a geração de Sete, aparentemente Deus está cuidando das gerações, entre as gerações, mas essa paternidade, ela vai se manifestar de alguma forma com uma novidade, com algo novo. Isso pode ser para o bem, isso pode ser para o mal, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Neste caso aqui, esta geração, a geração de Enos, a terceira geração, inaugurou algo novo. E o algo novo que começa na geração de Enos foi o culto que seria prestado a Deus. Começa a se invocar o nome do Senhor. As gerações, as famílias começam a se reunir exatamente para terem esse momento. Vamos para um outro exemplo, Gênesis 10, versos 1 e 2, e depois versos 6 e 22. Gênesis 10, 1 e 2. Depois o verso 6 e depois o verso 22. 1 e 2. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão, Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Verso 6. E os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Verso 22. E os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfajade, Lude e Arã. Preste atenção a essa descendência, que é a descendência de Noé. Estamos, nesse texto, vendo Noé, uma geração. Estamos vendo os três filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé, a segunda geração. E estamos vendo aqui os filhos desta segunda geração, ou seja, a terceira geração. E todos da terceira geração, ou seja, dos filhos de Cã, dos filhos de Sem e dos filhos de Jafé, em todos eles nós tivemos filhos, ou seja, netos de Noé, terceira geração, que tiveram problemas sérios de distanciamento do Senhor. Ou seja, aquela geração de Enos que passou a cultuar ao Senhor, a invocar o nome do Senhor, quando se chega nesta geração, era uma geração completamente corrompida. Por exemplo, nos filhos de Cã, nós vamos encontrar, nos filhos de Jafé, nós vamos encontrar Magog. Magog é a representação, inclusive apocalíptica, do povo que vai se levantar contra o exército do Deus Todo-Poderoso, lá no Armagedon, para a última batalha que será travada, antes de Deus assumir o controle de todas as coisas, Jesus reinar sobre o Rei dos Reis, e então ser estabelecida a vitória final sobre o inferno. Quem vai estar lá lutando? Magog. E Magog é uma citação exatamente da terceira geração de um dos filhos de Noé, que foi Jafé. Dos filhos de Cão, verso 6, fala de Canaã, a terceira geração também de Noé. Canaã deu origem a todos os povos cananeus ou cananitas, jebuseus, perizeus, heteus, filisteus, todos estes vieram de Canaã, ou seja, um povo, uma nação, na verdade, um desdobramento da nação que sai de Canaã, que vai ficar debaixo da maldição do Senhor. E quando Deus chama, levanta Abraão e dá a terra para Abraão, para a sua descendência, diz, olha, mas para vocês conquistarem essa promessa, vocês terão que exterminar com todos os descendentes dos cananeus. Aquela geração tinha que ser exterminada. Olha o tamanho do distanciamento do Senhor a partir da terceira geração. E Sem, que teria sido o filho de Noé, que deu origem aos povos semitas, dentre eles Abraão, que era descendente de Sem, era da linhagem de Sem, era semita, mas também os árabes, Ismael, né, também era o povo árabe, de onde veio a mãe de Ismael, era uma descendente também de Sem. De Sem saiu um filho chamado Assur, e esse filho deu origem aos assírios, que mais tarde vai se tornar o povo que escraviza Israel, que destrói Israel, que invade Israel. Olha como que, se a paternidade não for mantida com fidelidade a partir das gerações, a tendência é entre a segunda e a terceira, ou terceira e quarta gerações, tudo aquilo que se semeou antes, tudo aquilo que se aprendeu antes, aquilo se perde. A paternidade é algo que precisa ser tratada e muito bem tratada, com muita fidelidade, com muita obediência, com muita honra, exatamente a partir das gerações que Deus vai nos entregando.
Vamos para um outro texto. Êxodo 3:6, segundo livro. Êxodo capítulo 3, verso 6. Deus falando com Moisés, disse mais: eu sou o Deus de teu pai. E aí ele vai explicar agora. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Essa foi a expressão que Deus mais usou, e Jesus também vai usar isso em várias menções, citações, que Jesus faz também no Novo Testamento. Essa alusão às gerações sintetizadas nessa expressão, eu sou o Deus Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, fazendo questão Deus. Também os profetas, quando usavam e falavam em nome de Deus, usavam essa expressão, e o próprio Yeshua também assim o fez, sempre para mostrar que a paternidade de Deus se manifestava de geração em geração, mas a menção dessas 3 primeiras gerações, parando em Jacó, não continua depois. E aí nós vamos encontrar a chamada sendo obedecida por Abraão, de que seria o pai de uma grande nação. Isaac continua na aba da profecia feita ao seu pai. Mas em Jacó, ele se desorienta nesse processo. Nós conhecemos como foi a vida de Jacó. Quem já passou pelo encontro com Deus, já foi muito ministrado sobre isso. Mas os 12 filhos de Jacó, eles são aqueles que vão dar origem ao povo de Israel, às tribos de Israel, porque Jacó vai ter o seu nome mudado para Israel, e há uma tendência de olharmos para a descendência de Jacó e vermos as promessas de Deus todas se cumprindo ali na descendência de Jacó. Mas isso não aconteceu. Os 12 filhos de Jacó foram os que levaram Israel para 430 anos de cativeiro egípcio. Pode haver uma promessa sobre você, mas se você não entender o alinhamento de uma paternidade de geração em geração, você se perde no meio da promessa e você entra numa rota que é oposta à promessa. O que fazer com tudo isso que você está recebendo aqui desde as 8 horas da manhã? Você é uma geração que Deus escolheu para fazer diferença nesse tempo. Mas cuidado, porque as promessas que foram entregues para todos que estão aqui, elas podem, se você não entender a fidelidade na revelação da paternidade, onde Deus trabalha com as gerações, e você é uma dessas gerações, você se perde numa rota equivocada e que não te leva ao encontro daquilo que Deus tem prometido para você. Vamos para outro texto. Deuteronômio 34, 9. E depois Juízes 2, 7 e 13. Deuteronômio 34, 9. E depois Juízes 2, 7 e 13. Está colocando aqui, né? Então a gente já vai ler aqui. Fica mais rápido. Aqui, ó, estão projetando aqui. Se você quiser anotar, anote aí com a caneta depois, para ficar mais rápido. Deuteronômio 34, 9. E Josué, apagou aqui para mim. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, doutrina de imposição das mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido a Josué, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés já tinha morrido. E Deus já havia chamado Moisés e disse: Moisés, Josué é seu sucessor. Chame Josué, profetize sobre a vida dele, e impõe as mãos e transfira a autoridade que eu dei a você, transfira sobre a vida de Josué. De forma que todo o povo entendeu isso, e todo o povo passou a seguir a Josué, entendendo que Moisés era uma geração, e Josué era uma outra geração. Vamos para Juízes, capítulo 2, versos 7 a 13. Juízes 2, 7 a 13. E serviu o povo ao Senhor
todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué. Está falando de anciãos da época de Josué, daquela geração. Então, da época de Josué, todo mundo ali servia ao Senhor. E daquela geração, inclusive dos anciãos, que ainda viveram mais tempo do que Josué, eles também serviram ao Senhor e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. A obra lá da travessia do Rio Jordão, a obra das derrubadas dos muros, das muralhas de Jerusalém, de Jericó, as guerras que foram vencidas de forma sobrenatural. Então aquele povo todo tinha visto isso. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, nos limites da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, após a geração de Josué e daqueles anciãos todos que viveram ainda depois de Josué, todo mundo se juntou aos seus pais à sepultura. Mas então levantou-se uma outra geração. Geração de Moisés uma, geração de Josué e daqueles anciãos outra. Se levantou uma terceira geração, e essa geração que se levanta, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Prestem sua atenção de como uma geração tão próspera, tão abençoada, que foi a geração de Moisés, viu coisas extraordinárias. 40 anos no deserto, andando em solo mais do que árido, nenhum chinelo se gastou e nenhuma roupa se rasgou. Ninguém morreu de sede, morreram de outras coisas. Ninguém morreu por falta de proteína, tinha cordonize todos os dias. Ninguém morreu por falta de carboidrato, tinha maná todo dia. Água, proteína, carboidrato. Não faltou nada. Essa foi uma geração, a geração que mais viu Deus agindo. Foi a de Moisés. Mas quando Deus mandou Moisés passar o cajado para outra geração, que foi a geração de Josué, Deus falou assim: para não ter dúvida, vá lá, Moisés, coloque as mãos e transfira a autoridade. E para o povo não ter dúvida que o mesmo Deus de Moisés era o Deus que estava agora com essa outra geração, que era de Josué, Deus disse: Josué, eu vou abrir o Rio Jordão, assim como eu fiz com o Mar Vermelho, todo mundo vai passar seco, da mesma forma que fiz com Moisés, meu negócio é abrir água, e eu vou abrir com você aqui também, para o povo entender que é o mesmo Deus que agiu lá na outra geração, é o que está agindo nessa geração. Irmãos, essa geração viu coisas extraordinárias, mas eles não foram fiéis, não retiveram, não guardaram os milagres do Senhor, e quando este povo, ele teve a liberdade dentro da sua própria terra, eles perderam a influência naquela geração. De um extremo para o outro, passaram a serem adoradores de Baal e adorar os Baalins. Outro texto. 1 Reis 2, 1 e 2. Unção real. 1 Reis 2, 1 e 2. A história do reinado em Israel. Começando com o primeiro rei, que Samuel vai separar, 1 Reis 2, versos 1 e 2. Primeiro rei que o povo queria, porque queria ter um rei, então Deus autoriza o profeta Samuel a ungir Saul. E depois de Saul, nós temos na descendência Davi, depois Salomão, e aí o reino é dividido. E aproximaram-se os dias da morte de Davi,
E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Nós estamos vendo uma geração que era a geração de reis. Esse verso não fala de Saul, esse verso já começa a falar de Davi, mas Saul antecede Davi, é um rei que Deus usa na sua força, mas que ele perde a rota, o destino, o seu final, quando ele resolve não mais ouvir a voz do profeta e vai buscar numa feiticeira uma resposta, aquilo que talvez fosse melhor para aquele momento da história do seu reinado. Ele se perde ali. Vem então a geração de Davi. Na geração de Davi, há um alinhamento novamente com Deus, a ponto do próprio Deus falar que o coração de Davi era um coração que agradava o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí há um retorno, uma retomada desse alinhamento. E aí chegamos no filho de Davi. E o filho de Davi é permitido que ele construa o templo, né, de Jerusalém. E a partir desse momento, o culto é centralizado em Jerusalém, porque na época de Davi, o tabernáculo estava caído, e então na época de Salomão, filho dele, o culto é restaurado em Jerusalém. Mas quando chega no filho de Salomão, os jovens se perdem entre interesses pessoais do reino. E quando há uma ausência da revelação de Deus naquela geração, eles se perdem a ponto do império ser dividido. Todas aquelas profecias que Deus havia dito para Davi, nenhum da sua descendência haverá de mendigar o pão. E ninguém, Davi, da sua descendência, ficará sem o bastão real. Jamais se afastará da tua casa o reino. Mas tudo isso que Deus falou foi embora, porque uma geração não foi fiel às promessas e não manteve aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus entregou. Ela se perdeu. Foi a geração de Roboão, filho de Salomão. Último texto, Apocalipse 12. Versos 7, 8 e 9. Depois o 13, versos 17. Não, tudo capítulo 12. Capítulo 12, versos 7, 8 e 9. Depois os versos de 13 a 17. E depois no capítulo 13, os versos 7 a 8. Apocalipse 12, 7, 8 e 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, versos 13 a 17. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher aqui é Israel, que dera à luz o filho homem. E essa mulher que deu à luz ao filho homem foi Israel, que deu à luz a Jesus. E foram dadas à mulher, ou seja, a Israel, 2 asas de grande águia, para que voassem para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista das serpentes. Foi quando a mulher Israel, que deu à luz a um filho, foi para o Egito e lá ficou até passar aquela mortandade que Herodes determinou. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca, ou seja, não matou o filho daquela mulher. E o dragão irou-se contra a mulher, contra Israel, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, ou seja, aos remanescentes de Israel, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Capítulo 13 agora, versos 7 e 8. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Este texto fala de uma última geração. Mas esse texto é um texto que Jesus está revelando para João está escrevendo, que fala de todo aquele momento que estava acontecendo da perseguição à igreja na
nos tempos primitivos. Aqui está falando da perseguição que o dragão, que a serpente, através de Roma, do império, iria impor sobre os remanescentes de Israel, aqueles que seguiam o testemunho de Cristo Jesus, os que foram lançados aos leões, os que foram lançados nas brigas, como é que eram aquelas brigas, estava o nome de um com o outro? Aqueles homens fortes que lutavam dentro das arenas. Os gladiadores, aquelas lutas entre gladiadores, que na verdade é um matando o outro, né? Um tinha só que sobreviver. Então, na realidade, toda uma perseguição, toda uma mortandade acontece naquela geração. E aí, depois dessa geração, então vamos lá, a geração de Jesus e dos seus 12 discípulos. Essa foi a geração. A segunda geração, a geração daqueles que viveram no primeiro século. Aqueles que viveram depois que Jesus não estava mais aqui. Esses continuavam, era uma geração daqueles que guardavam os testemunhos de Jesus Cristo. E depois nós temos uma terceira geração que ficou conhecida como os pais da igreja. Essa geração, na verdade, vai até o século IV. Esses homens foram extremamente importantes para estabelecerem o culto da igreja do Novo Testamento, o rito do culto, as doutrinas, algumas já estabelecidas pelo apóstolo Paulo e outras que teriam alguns desdobramentos ainda durante esse período da história da igreja. Essa foi uma geração, essas 3 gerações foram extremamente importantes para nós estarmos aqui hoje. Mas houve uma outra geração que veio depois, que corrompeu completamente a proposta do cristianismo. E Roma soube como fazer isso. E aí nós ficamos gerações e gerações, até chegarmos ao século XIV, gerações corrompidas, onde o cristianismo estava mergulhado numa idolatria muito grande, onde o cristianismo estava mergulhado numa corrupção muito grande, onde a luta e até a guerra mesmo, literalmente falando, pela conquista de propriedades, pela conquista de bens, era feita em nome do cristianismo, pessoas eram mortas em nome do cristianismo. Esse foi o período terrível da história da humanidade, onde nós vemos gerações e gerações mergulhadas, porque uma geração lá atrás falhou. E aí nós chegamos no século XIV, levanta-se um homem chamado John Hus. E ele não concorda com o que estava acontecendo. Ele se levanta, quase como uma voz isolada na sua geração. Acaba morrendo queimado numa estaca. Mas ele disse quando estava morrendo, daqui a 100 anos, se levantará um outro, dando os frutos da semente que eu hoje estou semeando. 102 anos exatamente depois, Lutero estava pregando as teses contra a Igreja Católica na porta da igreja onde ele ministrava. Século XVI. Aliás, século XV, John Hus, século XVI, Lutero. E aí nós temos uma geração de Hus, de Lutero, de Calvino. São 3 gerações que vão marcar a história daquele tempo. E aí eu já não tenho mais texto bíblico para mostrar para você, porque eu já estou falando de história do cristianismo. E nós somos, eu estou há 2 semanas assistindo um seriado sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu sou professor de história, e estive vendo coisa ali, descobrindo coisas, falar para a Verônica, aquilo que Arcélio falou, né? Você gosta lá de bomba, e Verônica fala, Walter, tira daí. Eu lembrei exatamente a gente lá na televisão. E eu falando para ela, eu estou aprendendo coisas aqui muito, porque é um filme, ele é histórico. O relato dele é histórico. Ele não tem estratégias, manobras de edições, de produções, para ficar criando enredo. Não, ele é histórico. Na verdade, são cenas que foram tiradas da época de lá mesmo, por documentaristas que foram para a guerra, jornalistas, repórteres que foram para a guerra, ou de soldados que estavam fazendo esse papel na guerra, coloriram através da tecnologia, né, a moderna, e aí criaram uma série sobre a Segunda Guerra Mundial, Netflix. Mas
algo tremendo, coisas tremendas, que eu nunca vi num livro de história que eu utilizei nas minhas aulas, né, que eu dava aula, quando dava aula de história. E eu pude descobrir coisas ali tremendas. E eu vejo como que nós somos uma geração pobre. Aliás, quando se estuda um pouco de história, quando você chega e lê um livro de Tomás de Aquino, por exemplo, você percebe que quando se escreve alguma coisa nos dias dele, ele tem um conhecimento fantástico de um mundo de 500 anos antes dele, que ele coloca ali nas letras do papel. Quando você pega Lutero escrevendo sobre os desmandos de Roma, você vê como Lutero tem um conhecimento apurado sobre a evolução daqueles fatos todos até chegar aos dias dele. Mas quando você pega uma geração como a de hoje, não se sabe o que leu ontem no WhatsApp. Nós não somos uma geração de fundamentação histórica. Na realidade, a maioria não sabe lidar com a história. E a história revela o que somos hoje. Você é seguidor de Cristo Jesus, mas você sabe dos milhares que no século passado morreram aqui nessa terra brasileira para que você hoje tivesse liberdade de culto. Você sabe do sangue derramado no interior do estado do Rio de Janeiro, onde os primeiros missionários chegaram, aqui, ali em Pacheco de Itaboraí, quantos missionários congregacionais morreram para que hoje você tivesse a liberdade de ouvir o Evangelho. Você conhece a sua história, geração perdida. E é por isso que você não consegue ler um texto de 10 linhas do WhatsApp. A minha esposa sabe a briga que eu tenho com ela. Está com ela na cama. Estou passando a mensagem, eu boto lá no grupo dos apóstolos. Aí vai para ela. Meu Deus, isso tudo, Walter? Quem vai ler isso? Agora preste atenção onde eu quero chegar. Houve uma geração desses missionários do século XIX e XX que saíram da Europa, que saíram dos Estados Unidos da América e que chegaram no Brasil. Alguns missionários chegaram aqui todo enrolados. Tinha alguns que chegavam aqui que a gente não sabia se era pastor ou se era chefe da loja maçônica. Alguns, no mesmo dia que organizaram uma igreja, também fundaram a loja maçônica na cidade. Então, era uma confusão. Isso era uma confusão naquela época. Isso acabou gerando também uma geração de cristãos, mas comprometidos com coisas ocultas. Ah, apóstolo, não sabe o que está falando, isso daí é obra social que se faz. Obra social se declara, é como o pastor Júnior faz, é aberto. Ele diz onde tem, o que faz. Não se esconde quando tem obra social. Para que eu preciso do oculto para dizer que eu faço obra social? Então, isso é uma forma de se esconder por trás desses argumentos. Mas eu não quero falar desses. Eu quero falar daqueles milhares de missionários que vieram para cá, mas vieram por amor ao homem perdido. Histórias de missionários que deixaram toda a sua estrutura de família. Histórias de missionários que tinham famílias ricas, abastadas na Europa. Missionários que eram de famílias de banqueiros em Nova York. Que vieram para cá para morar em choupanas, andar de burro e jumento. Para plantar o Evangelho nessa nação. Nós estamos aqui hoje, ouvimos homens tremendos que Deus tem usado. Fomos tremendamente cheios. Mas tem uma história por trás de todos nós.
Uma história que talvez não tenha começado na nossa, e não começou na nossa geração. Eu sou da década de 60. Os 2, os 3 que estiveram aqui são mais novos do que eu. A nossa história dessa geração já foi uma história que nasceu livre. Embora lá em Japuíba tenha levado alguns tomates na cabeça. Mas livre. Mas os outros, aqueles que vieram antes de nós, muita gente pagou preço alto, irmãos. Preço alto. Morreram por amor a Cristo. Nós não sabemos o que é isso. Nós falamos isso, cantamos isso, lemos isso, mas nossa geração não passou por isso. Querem ver só como nós olhamos para a história, mas isso não nos incomoda tanto, não mexe tanto conosco. Há alguns meses, alguns anos, talvez 2, 3 anos atrás, nós vimos uma carnificina que estava sendo feita lá no Oriente Médio, quando aquele Estado Islâmico estava reinando por lá ainda. Quantos cristãos não foram decapitados, não foram mortos? Isso passava, nunca tínhamos visto isso antes, ao vivo, ao vivo. Acabaram de matar, estava chegando na nossa casa, nos nossos celulares. Mas a nossa dificuldade histórica também é uma dificuldade espacial. Isso está acontecendo lá do outro lado do mundo, não é aqui. Aí a gente vem para a igreja domingo, a gente adora, louva o Senhor, fica alegre, pula, faz de tudo, mas a gente não consegue entender que são os nossos irmãos que estão sendo mortos lá. Há 1 hora antes de eu estar aqui no culto, tinha lá centenas de pessoas perdendo a cabeça por amor a Cristo. Agora você vai entender por quê. Porque chegou a nossa geração. E a nossa geração é uma geração contaminada pelas propostas do pós-modernismo, onde valores e princípios foram relativizados. Casamento? O que importa é amar e ser feliz. Então pode ser 20. É papel. Papel aceita tudo. Relativizaram os princípios e valores que não são relativos, eles são absolutos para Deus. Nós começamos a relativizar. Irmãos, vamos lá nas recomendações para ser um bispos, um presbíteroi. Arcélio falou aqui em hebraico, eu vou falar em grego. Vamos pegar os textos da palavra, porque a palavra para você é relativa ou absoluta? Você pode pegar o texto bíblico e relativizar? Não, irmãos, não é bem assim como está escrito, não. Então, a relativização do texto bíblico fez com que nós mudássemos a interpretação do texto bíblico e, em outros casos, arrancássemos aquele texto bíblico da nossa leitura. A gente pode ler a Bíblia toda, mas tem determinados textos que são textos problemáticos que a gente não deve ler. A cultura do prazer superou a cultura do verdadeiro amor. Qual o conceito de amor bíblico? 1 Coríntios 13. Começa aí. Se não tivesse amor, seria como o amor. Tudo sofre. Você está preparado para sofrer por amor? O que mais? Tudo espera, tudo espera. O amor não é aquilo que vem, que eu quero receber do jeito que eu gosto. Quem está do lado de lá, se eu estou nutrindo amor, eu tenho que esperar o amor que vem de lá do jeito que é, porque o amor tudo espera. Tudo
suporta. Você sabe o que é suporte? Aquele negocinho fininho que não pesa 100 gramas. Aí que você coloca aqui na parede, coloca 2 parafusinhos. Ele tem um ganchinho. Ele pesa 100 gramas. Aí naquele ganchinho você pendura uma bolsa de meio quilo. Você coloca um saco cheio de coisa que tem 1,5 kg. E você vai colocando coisa ali. No final, ele está com 10 quilos, ele está ali. Ele tem 100 gramas de peso, mas ele está suportando 10 quilos. Amor é isso! Mas no primeiro probleminha, já está querendo romper. Tudo bem, irmãos, que tem uns troço bem jambrado aí, que alguém chama de casamento, que misericórdia, para aguentar aquilo, mas é outra história. São as exceções e nós não vamos trabalhar exceções, nós vamos trabalhar regra. A Bíblia trabalha regra. Tem as exceções? Tem. Deus disse que um homem casando uma vez deveria ficar casado até o final. Mas depois, quando foram perguntar a Jesus, ele disse, por causa da dureza dos vossos corações, Deus disse também que é permitido. Então, não vamos tratar de exceção. Tem exceções? Tem. Mas existem as regras, nós vamos trabalhar com regras. O passageiro se torna mais cobiçado do que o eterno. Essa foi uma das principais, talvez as mais duras modificações que o pós-modernismo introduziu na sociedade e como igreja nós acabamos abraçando também essas propostas. Nós passamos a ser uma geração onde o consumo passou a fazer parte da nossa história. E onde aquilo que é passageiro passou a ter mais peso e ter mais importância do que aquilo que é eterno. Irmãos, eu nunca vi tanta proposta de vitória na vida espiritual, mas partindo do próprio homem. Diga comigo, você pode! Diga comigo e repita, eu sou o vencedor! A proposta bíblica não é essa. A proposta bíblica não é o homem no centro, a proposta bíblica é Deus no centro. A proposta não é humanista, a proposta é nem antropológica, a proposta é teocêntrica. Nós temos que entender que as nossas conquistas vêm do enchimento de um poder que vem do santo. Atos 1:8. Ei, meus discípulos, vocês viram o que eu fiz enquanto estive com vocês. Agora fiquem em Jerusalém, permaneçam aí, até que venha sobre vós, em grego, energes. Energes. Energes em grego é até que venha sobre vós um TNT, uma dinamite, algo que vai explodir a partir de vocês. Essa força chama-se poder, virtude do Santo, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Essa foi a proposta. É dependência do poder de Deus. Mas estamos centralizando, trazendo o homem para o centro do nosso discurso. As propostas de vitória, elas estão dentro de nós. Você já está dentro de você aí. Olha o poder aí, olha o poder aí. Não é esse o foco. Essa não é a proposta da palavra. Acontece que tem um tempo para gerarmos aquilo que vem do poder de Deus e aquilo que vem de nós. Fazer força. Nós fazermos força é mais rápido. Eu faço força aqui, eu consigo produzir alguma coisa ali. Mas depender da ação do poder de Deus é esperar com paciência no Senhor, é entrar debaixo de obediência, é esperar o Kairos de Deus e não o nosso Cronos. E isso demanda uma série de posicionamentos que nós temos que ter com Deus. Então é mais rápido pensar, ei, está aí dentro de você, você pode. Não é essa a proposta. E aí, queridos, nós somos essa geração. Chegamos à nossa geração. Começamos lá em
em Enos, neto de Adão. E chegamos à nossa. E a nossa é essa que está aí, com esses valores que estão aí. E aí, que geração, que influência nesta sociedade Deus quer desta nossa geração? Por isso que eu disse, irmãos, nós ouvimos tantas coisas maravilhosas aqui, e nós vamos sair. Nós vamos voltar para a nossa labuta, nós vamos voltar para o nosso trabalho, nós vamos voltar para a escola, para a faculdade, nós vamos voltar para o nosso dia a dia, nós vamos voltar para os nossos relacionamentos que temos lá fora, nós vamos voltar para as nossas igrejas. E qual é a proposta que, de fato, nós temos apresentado para este mundo com esta geração que Deus levantou? E Deus está querendo, nesta nossa geração, transformar esta sociedade. E aí, ou nós vamos ter o posicionamento da geração de Enos, vamos invocar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos nos linkar com o Senhor. Ou nós reproduzimos essa geração, ou então nós vamos cair nos erros das outras gerações todas que foram citadas aqui. Que na segunda, terceira, entre segunda e quarta geração se perderam. Aquela geração extraordinária de Josué, depois dele, foi uma geração que adorou a Baal, negociou. Deus nos chamou para sermos de fato uma influência nessa geração. E aí, não existe outra luz para essa geração que Deus chamou se não foi você. Não existe outro sal para essa geração que Deus tenha levantado que não tenha sido você. Como disseram uns aqui, já nem me lembro mais quem, não adianta apontar para o outro. Foi Arcélio, né? Usa o outro. Somos nós que Deus quer usar. Nós somos essa geração, uma geração eleita. Vamos ler esse texto para a gente encerrar? Vamos ficar de pé. Quero ler 2 textos. Primeiro, Romanos 12. Isso é tão lindo, irmãos. Não vou entrar nesse detalhe agora, porque isso é paternidade espiritual. Aí falar sobre gerações e paternidade espiritual é entender que a partir de nós, Deus quer produzir uma nova geração. Muitas vezes nós não conseguimos mais, aliás, o texto bíblico não fala de nenhuma geração que mudou a anterior. Nenhuma. Porque isso passa. Depois só vira história. História você não volta atrás para mudar o que já aconteceu. Então, quando a Bíblia fala de gerações, sempre fala da construção da nova geração. Então, nós somos uma geração, e agora é a partir de nós. E quando nós falamos de paternidade espiritual, nós falamos das gerações que sairão de nós. Aí é uma outra palavra, uma outra direção, é um outro destino, que é quando nós entendemos a missão que temos aqui, de fazer com que, a partir de mim, eu entendo que eu preciso dar origem a outras gerações. O mover bíblico apostólico, que é o nosso modelo que nós utilizamos, é aquele que trabalha com 3 gerações, cada um gerando 3 gerações, cada um cuidando de 3 gerações. Não precisa mais do que isso, são 3. Porque é a possibilidade que nós temos de influenciarmos 3 gerações a partir da nossa, a partir da minha vida, da minha geração, da minha intimidade com Deus. Irmãos, se todos nós pudéssemos voltar ao passado, eu gostaria de ser da geração de Enos. Eu fico imaginando aquela primeira geração que começou a invocar ao Senhor, se deliciando com aquele primeiro momento, quando Arcélio falou aqui, você imagina, havia Deus. Se você viu Deus, não adianta, você está se enganando. Se você ainda está fazendo tais coisas, você não viu Deus, você não conhece Deus. Eu fico imaginando aquela geração de Enos, irmãos, até porque a geração do seu avô, Adão, foi uma geração que perdeu essa relação com o pai. Mas depois vê na geração dele, né, do neto, aquele culto, aquela adoração, a invocação ao Senhor sendo restabelecida, e
Deus, recebendo adoração e louvor e culto a Ele. Eu fico imaginando, irmãos, aquele povo, aquela família, aqueles descendentes de Enos adorando ao Senhor. Eu gostaria de ter feito parte daquela. Se eu pudesse voltar atrás, eu gostaria de fazer parte da geração de Enos, mas não posso. Não posso. O que me cabe é usar a minha vida para influenciar as novas gerações. Isso cabe a mim, isso cabe a você. Romanos 12, 2. Não sejam conformados com a maneira deste mundo agir, mas sejam transformados pelo renovar do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Agora eu quero dizer para você quem você é. O apóstolo Pedro fala isso. Ele vai relatar qual é a nossa identidade. Primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Aí o verso 9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, as verdades, os princípios e os valores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga: eu sou esta geração eleita. Eu sou esse sacerdócio real. Eu sou nação santa, povo adquirido. Eu sou influência para essa geração e para as outras gerações que sairão de mim. Aplauda o Senhor. Aleluia! Aleluia! Vamos adorar ao Senhor. Se coloque na condição daquele que invoca o Senhor, da geração de Enos, da geração que cultuou o Senhor, da geração que volta ao princípio, da geração que coloca em prática para o motivo verdadeiro de você existir hoje. O passado revela que você pode ser um agente transformador dessa geração e das próximas que virão. Declare isto. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai no teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai no teu espírito. E vem fazer fazer o que a história nunca viu. Aleluia. O descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez. Em fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos.
para você. Nesse mesmo texto que o apóstolo Pedro diz que nós somos uma geração eleita, um povo santo, um povo adquirido, sacerdócio real. Ele diz que nós somos como pedras vivas. E se existe pedra viva, é porque existe pedra morta. Mas o que é isso? Se toda pedra é um ser bruto e pedra não tem vida. Mas essa é uma linguagem dos construtores da época de Jesus. O construtor, ele recebia dos seus auxiliares pedras que eram trazidas de grandes rochas, eram quebradas e elas eram trazidas em tamanhos menores e colocadas perto do construtor. E o construtor então procurava encaixar cada pedra, não era como o tijolo de hoje, no formato e no padrão certinho para ser colocado numa parede. As pedras, elas vinham de tamanhos diferentes, mas elas precisavam ser encaixadas em determinados lugares. Então o construtor pegava uma pedra e quando ele talhava aquela pedra com uma ferramenta, geralmente de ferro, para tentar moldar aquela pedra do tamanho e colocar no formato certo para encaixar naquela parede, a pedra que ela não se permitia ser talhada, que não se permitia ser moldada, ela era chamada pedra morta e ela era rejeitada pelos construtores. Mas a pedra que se permitia ser talhada e moldada, o construtor pegava e com argamassa colocava e encaixava ela na construção. Pedro disse: nós somos pedras que nos permitimos ser talhadas como pedras, ser talhadas, ser moldadas, ser aparadas, ser cortadas pelo Senhor. Ele é o construtor. Você chegou aqui nessa conferência e talvez você tenha chegado aqui como uma pedra bruta, e Deus foi batendo com ferro em você. Deus foi batendo na pedra que é você. E você foi sentindo, foi percebendo que cada palavra, que cada frase, cada ministração era Deus batendo em você com um objeto que cortava, que moldava, que talhava, mas que preparava você. Você chegou a esse momento final. E nesse momento final, talvez você tenha chegado aqui, mas você chegou aqui simplesmente como alguém que veio para um sábado de imersão, alguém que veio para uma conferência de nome Renovar, e não sabia que Deus estava trazendo você aqui, como você ouviu hoje, para que você tivesse prazer no ministério que Deus te deu. Mas talvez você tenha chegado aqui e imaginado: mas eu não sou ministro. Aí você ouviu Deus falar aqui: não existe leigo, todos são ministros. Aí Deus te colocou aqui diante de uma palavra de libertação e cura, e você foi curado. E entre as gerações que te antecederam, você foi liberto. E agora Deus está te chamando: ei filho, ei filha, eu quero usar você agora para, através da sua vida, levantar uma nova geração que adore ao Senhor, como foi a geração de Enos. Deus quer usar você para ser um multiplicador. Deus quer usar você para ser um ministro, uma ministra. Deus quer usar você para fazer diferença nesta geração. Deus quer usar você para ser um líder, uma líder. Deus quer usar você para ser alguém que vai gerar almas, alguém que vai ampliar esta sociedade lavada e remida pelo sangue de Cristo Jesus. Deus quer usar você que estava desistindo deste projeto. Deus quer usar você que estava adormecido. Diga: Senhor, eu quero ser esse agente de transformação da geração atual e das gerações que vão existir a partir do meu ministério. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque eu quero colocar as mãos sobre sua cabeça. Você é a geração de
Guie-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Peça pra ele e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir Faça, o Senhor. descrito em Joel. Oh Deus, eu quero fazer o que eu nunca fiz. Vem fazer Eu quero fazer. Eu quero fazer. o que a história nunca Eu quero fazer. o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Oh Deus, eu quero fazer o que eu nunca fiz, Senhor. Levanta-me nessa geração para surpreender essa geração. Recebestes dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentirosa, como a unção vos ensinou, assim nele o Santo Yeshua, o Espírito, nele Kadosh, permanecereis. Este foi o teu Shabá, o teu encontro conosco. Aleluia! Aleluia! Que saiamos daqui cheios de ideias, projetos, sonhos para compartilhar com os nossos irmãos, discípulos, ovelhas. Que saiamos daqui cheios da tua graça,
Pai, que o sangue do teu Filho nos cubra, e que o Senhor continue olhando para nós e tendo misericórdia de nós, porque o Senhor não vê o Walter, o Senhor não vê a Verônica, o Senhor não vê nenhum de nós como somos, mas o Senhor olha para nós e vê aquele reflexo vermelho do sangue de Yeshua sobre nós. Por isso a tua misericórdia dura para sempre. Guarda-nos debaixo deste manto do sangue do teu Filho Jesus, e que jamais saiamos debaixo dele, porque ele é nossa proteção. É ele que carimba a nossa caminhada para a eternidade contigo, para a casa, aquela casa linda que Jesus já foi à frente preparar. É estar debaixo desse manto. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor nos trouxe neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Um aplauso para o Senhor com um grito geral.